Deus destruirá todos os ímpios. Que são ímpios? Ímpio é todo aquele que não obedece à palavra. Do Salmo 58, eu quero ler e quero explanar ele para você. Diz assim a palavra, capítulo 58. Acaso fazeis verdadeiramente justiça, ó poderosos da terra? Acaso julgais com equidade todos os seres humanos? Aqui Deus está falando dos políticos, né? Aqui no nosso país a gente vê claramente os políticos fazendo injustiça, fazendo as leis distorcidas em benefícios dos injustos. Então esse texto aqui está falando de política, de político. No versículo 1. E aí no versículo 2 o próprio Deus responde: não, vossas mentes tramam continuamente iniquidades e, com vossas próprias mãos, distribuis injustiça pelo mundo. Então aqui está falando novamente dos poderosos, das pessoas que governam. O próprio Deus está falando: não, vocês não fazem justiça e vocês tramam, vocês vivem tramando. Vocês já perceberam que lá no Congresso Nacional as maiores tramóias que são feitas à noite, né? Na calada da noite, para o povo não perceber. Versículo 3: desde o nascimento se rebelaram os ímpios e se desviaram do caminho, certo de todos aqueles que vivem mentindo. Seu veneno se assemelha ao de uma terrível serpente. Tapam os ouvidos como uma víbora que se faz de surda. Em outras palavras, as ações deles contaminam. Porque o nosso país está numa situação que contaminou. 44 milhões de brasileiros estão contaminados pelo veneno desses políticos corruptos que contaminou o nosso país. E versículo 5: tampa se faz de surda para não dar atenção à música dos encantadores, nem à voz daqueles que têm habilidade de dominá-las. Em outras palavras, eles não aceitam conselhos, não aceitam o que é certo, né? O versículo 6 agora: ó Eterno, arrebenta os dentes desses leões selvagens e arranca, ó Senhor, as presas dessas feras. O leão aqui é representado como o rei, né? Que domina. Então a palavra o salmista está falando assim: olha, arrebenta com eles. No nosso país aqui você já viu o que está acontecendo, né? Não precisa nem explicar. Versículo 7: que desapareçam como água que escorre, quando empunharem o arco, que suas flechas embotem e caia ao chão antes de ser disparadas. Em outras palavras, antes deles tramar mais alguma coisa, não vai dar certo o plano. Hoje nós estamos vendo a Gleisi Hoffmann, né? Tramando muita coisa, e planeja isso, planeja aquilo. E outros, né? Os ministros do tribunal, do Supremo Tribunal nosso. E aí vai falando aqui um monte de coisa que vai acontecendo. No versículo 8: que andem como a lesma, que se arrasta até derreter, que sejam como feto abortado, não vejam a eles o sol. Os ímpios serão varridos do mundo pela fúria de Deus, antes que seus espinhos peçonhentos se enrijeçam. Então a palavra de Deus está falando: menos tempo, mais tempo eles caem. Você está vendo o que está acontecendo com os poderosos, né? Aqueles grandes homens do passado, por exemplo, Mussolini, Adolf Hitler, lá da União Soviética, no nosso país. Então eles vão passando e a palavra de Deus não deixa eles prevalecer sempre, né? O justo se alegrará ao contemplar o castigo com o qual o Eterno os punirá, ao ver os seus pés escorrer o sangue dos perversos. Menos tempo, mais tempo a gente vai ver essas pessoas serem destituídas de seus poderes e a mão de Deus pesar sobre eles. Para terminar, o versículo 11: compreenderão e proclamarão então os homens verdadeiramente a recompensa para os justos. Sim, Deus existe, Ele faz justiça sobre toda a terra. Então esses homens não duram para sempre,
O reinado deles não dura para sempre e o governo deles não dura para sempre. Chega um limite que Deus dá um basta no que está nessa perversidade. Pense sobre isso.